Olá, aqui é o professor Hamilton Quintela do TCC Sem Drama. Vamos falar de 5 ferramentas gratuitas que podem ser bastante úteis aí na escrita do seu TCC. Bora? Então, ó, ferramentas gratuitas para você usar. Eu tenho uma listinha aqui e tenho também uma observação muito importante para fazer a respeito do uso dessas ferramentas, então fica comigo até o final do vídeo, porque não adianta nada também eu te passar as ferramentas e você utilizar do jeito errado. Se você usar as ferramentas de maneira indiscriminada, do jeito errado, sem técnica, na verdade, elas vão te prejudicar muito mais do que te ajudar. Mas sim, elas podem ser extremamente úteis. Vem comigo, vamos lá. Primeira ferramenta aqui. Tem professor que gosta muito de uma coisinha chamada fichamento. Eu acho horrível, péssimo, desperdício de tempo, de esforço, tal do fichamento. O que eu recomendo para os meus alunos para que eles possam fazer melhor a roteirização dos seus capítulos, organizar as ideias, os seus tópicos? Monte mapas mentais. Mapas mentais são mais visuais, mais intuitivos, mais simples, mais direcionados. E qual é a ferramenta que eu recomendo que você trabalhe para montar os mapas mentais do seu TCC? E você pode acessar uma versão gratuita dessa ferramenta, Xmind, tá? Xmind, para montar os seus mapas mentais. Claro, existem ferramentas que trabalham especificamente a roteirização do TCC. Por exemplo, dentro do meu treinamento online do TCC Sem Drama tem uma ferramenta de inteligência artificial chamada Escrita, né? É um bônus para os nossos alunos inscritos no treinamento, eles ganham uma assinatura da Escrita, e ali você tem como montar o roteiro e já direcionar o seu referencial dentro de cada tópico do seu roteiro, muito mais funcional. Mas a Escrita é uma ferramenta fora do TCC Sem Drama, é uma ferramenta paga, tá? Se você quer criar os roteiros e estabelecer uma sequência de tópicos que faça sentido para você, recomendo que faça isso num mapa mental e não fique fazendo fichamentos de trabalhos. Existe técnica muito mais simples para você usar o seu referencial e acelerar muito mais a sua escrita. Inclusive eu falo disso em outros vídeos e falo também no meu treinamento. Então, primeira ferramenta, mapas mentais para organizar roteiro de tópicos do seu trabalho, Xmind. Segunda ferramenta que está aqui no meu roteiro, tá? Para pesquisar e gerenciar referencial teórico. Note que eu disse gerenciar referencial teórico, tá? Vai ser útil para você pesquisar, mas principalmente para você gerenciar, organizar e aproveitar melhor o seu referencial teórico. Você tem duas possibilidades. Você tem o Mendeley, que é bastante conhecida, e você tem uma que eu prefiro, que é a Connected Papers. Connected Papers. Anota aí, tá? Vai aparecer por aí, em algum lugar, na legenda, no link, sei lá. Connected Papers, tá? Por que eu gosto muito dessa ferramenta? Porque nessa ferramenta você pode usar as combinações de palavra-chave de pesquisa e ela traz para você o retorno de artigos e ela estabelece uma relação entre esses artigos, é muito legal. Então você consegue entender qual artigo foi escrito primeiro, qual artigo é a base da produção de outros artigos, quem são os autores mais relevantes. Isso ajuda muito a economizar tempo e esforço na pesquisa e produção do seu referencial teórico. Então, Connected Papers, gosto muito, uso muito esta ferramenta. Agora, você quer acelerar a leitura desses referenciais, você quer ler os referenciais mais rapidamente ou ter menos trabalho para ler? Anota aí, Chat PDF. Bom, então até agora já foram Xmind, mapas mentais, Connected Papers e Mendeley, né? Pesquisa e gerenciamento do referencial. E agora o Chat PDF. Com o Chat PDF, você consegue acelerar muito a leitura dos conteúdos que você pesquisou como referenciais para o seu trabalho. Porque você consegue, por exemplo, pedir ao Chat PDF para localizar um determinado conceito dentro de um artigo ou de um PDF qualquer. Você consegue pedir um resumo do que está ali. Você consegue pedir passagens do texto que se relacionam a uma determinada ideia. Passagens do texto onde um determinado autor aparece sendo citado. Então, assim, agiliza demais a leitura. Você não precisa ficar lendo o artigo inteiro, você lê as partes que te interessam do artigo. Por que você está falando baixo, professor Hamilton? Para o seu orientador não ouvir. Porque você não precisa dizer para ele que você não leu o artigo inteiro, mas lê aquilo que interessa. Quanto menos você lê, melhor para o seu TCC. Eu explico isso em outros vídeos também. A questão é a qualidade do que você lê e como você filtra o que você lê e não ficar lendo aquele monte de coisa que no final você não vai saber nem o que fazer com tanta informação que você tem na mão, ok? Então, Chat PDF para acelerar a leitura dos conteúdos. Por quê? Para acelerar a escrita, para simplificar e acelerar a escrita, você precisa simplificar e acelerar a leitura. Faz parte do processo. E aí, vamos lá. Elaborar ou melhorar conteúdo. Chat GPT. Se você usar, por exemplo, Milton, eu ouvi falar de uma ferramenta chamada Aitor. A versão gratuita do Aitor é péssima e a versão paga não é tão melhor assim. Tô falando para produção científica especificamente, pode ser boa para outras questões, para produção científica. O ChatGPT,
embora a versão paga seja melhor, o que não exclui o fato de que ela também comete erros, tá? Mas a versão gratuita é já interessante para trabalhar. Só que, aí cuidado, o alerta que eu falei que eu faria, bati o relógio na mesa aqui, o alerta que eu falei que eu faria no final deste vídeo, seguinte, toda inteligência artificial generativa, ou seja, que produz conteúdo, sendo utilizada para produzir do zero ou para melhorar frases, textos, parágrafos, ela sempre envolve risco. Essa história que você vai ouvir, né, aí na internet, inteligência artificial que faz TCC sozinho, inteligência artificial que é capaz de corrigir TCC, a inteligência artificial que produz páginas, tá? Sempre vai haver o risco. Por quê? Porque existem erros sistêmicos na inteligência artificial. O resto é lorota para tentar te vender solução para ganhar o seu dinheiro. Presta atenção. As inteligências artificiais aprendem com a experiência do usuário. Se o usuário erra, elas também erram. Os textos das inteligências artificiais têm um padrão sequencial de apresentação das ideias que é facilmente identificável. Está repleto de adjetivos, advérbios, afirmações taxativas que não são legais em produção científica, não são recomendados em produção científica. Então, a própria característica de estrutura do texto já não é a melhor. Além disso, erros de coesão textual, estrutura textual, erros de citação e plágio. A ponto do ChatGPT, por exemplo, às vezes inventar um autor que nem existe, ou associar um autor a uma obra que ele não escreveu. E o plágio acontece sim, e não tem promptzinho, comando estratégico, outro software, tal. Não tem atalho para você fugir desses erros que são sistêmicos. Então pode usar o ChatGPT para construir um parágrafo, para melhorar uma passagem de texto? Pode, mas depois você precisa revisar isso com alguém que tem uma certa experiência. Ou então você tem que conhecer técnica de escrita científica, como é o caso dos meus alunos, tá? Mas é preciso ter esse cuidado. Porque se você pedir, por exemplo, o ChatGPT produzir 1, 2, 3 páginas, certamente haverá ali erros sistêmicos que vão comprometer o seu trabalho e muitos alunos vêm sendo reprovados porque acreditam nessa falácia, nessa mentira de vendedores travestidos de professores, de que a inteligência artificial pode fazer tudo sozinha desde que você use lá, ali um comandinho específico. Não é assim que funciona, tá? E eu tô aqui para falar a verdade para você. Quer usar as ferramentas, inclusive essas de inteligência artificial generativa, de uma maneira segura, sem risco, técnica, mais a ferramenta, mais uma revisão ou orientação a respeito daquilo que você produziu ou do que a ferramenta produziu para você. Mas vamos só recapitular aqui então, ó. Mapas mentais para roteirizar, né, ou para melhorar ali a visualização dos tópicos do seu trabalho, Xmind. Pesquisa e, principalmente, gerenciamento dos seus referenciais, Mendeley e Connected Papers, que é a minha preferida. Chat PDF para acelerar a leitura, ChatGPT para produzir conteúdo com consciência, com técnica, para você não ter uma surpresa desagradável lá na frente. Mas essas ferramentas podem ser úteis e se você gostou desse vídeo, se você pretende usar as ferramentas, deixa seu like, se inscreve no canal e principalmente acessa aí, certamente vai ter em algum lugar na descrição do vídeo, vai ter o link para você conhecer o TCC Sem Drama, onde eu posso te ajudar diretamente. Eu posso te orientar de maneira personalizada para você usar essas ferramentas, acelerar e simplificar muito a produção do seu trabalho. É isso, muito obrigado, eu te vejo nos próximos vídeos. Ou dentro do TCC Sem Drama, do lado dos aprovados.